Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. E nos conceda um dia de paz e alegria e harmonia com todos os nossos e com todos aqueles que nós tivemos qualquer tipo de contato nesse dia. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos falar com o nosso Deus, agradecendo por tudo que Ele tem nos concedido. E não são poucas coisas, não, são muitas. Às vezes a gente nem observa. A melhor maneira de observar o que Deus tem feito conosco é olhar para o mundo, o que o mundo tem sido, para a gente ver que realmente Deus tem sido maravilhoso. Amém? Amém. Pai Santo, Deus poderoso sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso pelo poder do teu Santo Espírito, nós damos graças ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, para falar, para estudar a tua palavra, falarmos das tuas maravilhas, pelo que o Senhor tem feito por nós, dar um bom testemunho, meu Pai, na nossa caminhada por essa terra. Sabemos que em nós mesmos nada existe de bom, meu Pai, porque somos da natureza humana, natureza pecaminosa, porque a tua palavra ensina que o mundo jaz no maligno, tudo que nasce nesse mundo está debaixo da maldição. Mas o sangue precioso de Jesus derramado na cruz veio para nos lavar e nos purificar de todo mal, perdoar os nossos pecados, direcionar nossas vidas pelo poder do teu Santo Espírito para a nossa caminhada em paz. Amém? Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar aqui o nosso estudo no Evangelho de João. Hoje nós vamos estar aqui falando a respeito do capítulo 12, versos 20 ao 26. Capítulo 12, versos 20 ao 26, fala... 12, página 115. Alguns gregos desejam ver Jesus. Amém? Meus irmãos, nós vamos ler até aqui o último verso do texto anterior, que é o verso 19 do capítulo 12, que diz assim, verso 19 do capítulo 12. De sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. O que nós vamos entender nisso aqui, meus irmãos? Nós vamos entender o seguinte, que nós terminamos de ler no último estudo nosso, falamos a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E esse verso que nós lemos agora, o verso 19, nos fala o seguinte, que a lamentação daqueles assistentes ali, estavam compostos de várias etnias. Tinha judeu, tinha grego, tinha tudo enquanto é gente. Árabe, tinha tudo. Aí, ele diz assim, certamente aqueles devem ter sido os judeus, porque os judeus compunham o sinédrio, as autoridades, a elite constituía mais de judeus. Então ele diz, né, que, olha,
não resolveu nada. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Os fariseus estavam sentindo, diante daquela entrada triunfal de Jesus, eles ficaram: não é possível, nós fizemos tudo, esse povo ainda vai atrás deles, que coisa impressionante. Aí eles começam a criar no íntimo deles uma conspiração de modo a perseguir Jesus, inclusive com a morte. Começa aí. Mas o capítulo vai ensinar a gente que, a partir disso aí da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, alguns gregos desejam ver Jesus. Mesmo assim, alguns gregos desejam ver Jesus. Aí diz assim o verso 20: olha, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Por que grego? Um grego. O grego é assim, uma etnia que está ali no meio. É como nós estamos aqui hoje. Nós, de vez em quando, nós encontramos como venezuelano, paraguaio, um lado não sei o que. É assim mesmo, é comum, o mundo continua. Então, esses gregos faziam parte da comunidade que estava ali em Jerusalém. Não tem nada especial de grego aqui. Então, o 21 diz assim: estes, pois, se dirigiram a Filipe, esses gregos dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia. E lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Eles viram ali Filipe, ali junto daquele equipe que acompanhava Jesus, que auxiliava Jesus naquele trabalho. Então ele chegou perto de Filipe e disse: Filipe, querendo ver Jesus. Filipe imediatamente foi falar: a pessoa está querendo ver Jesus, mas não fazer. Aí ele foi buscar apoio em André. E Filipe, então, André e Filipe comunicaram a Jesus: Jesus, então o grego é querendo te ver, quem fala para você. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho humano. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Meus irmãos, eu tenho comentado aqui, e volto a repetir, a comentar novamente, a respeito da leitura da Bíblia de capa a capa. Muitas religiões, muitas pessoas tem que ler a Bíblia, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Nós temos que absorver os ensinamentos da Bíblia. O que é a Bíblia? Qual a mensagem que a Bíblia traz para a gente? O que nós vamos entender na mensagem desse texto aqui, que compreende do capítulo 12, do verso 20 até o verso 36, ou não, até o 20, bom, depois não chegamos. Mas nesse pedaço que nós lemos aqui, vai até o 26. Diz assim, que alguns gregos desejavam ver Jesus.
vamos ler. Vamos entender por que nós precisamos de absorver bem esses ensinamentos, porque nós vamos notar aqui que tem pouca espiritualidade aqui, mas é história. Mas a história é muito interessante, muito interessante. Nós precisamos conhecer a história. Nós não podemos ir embarcando na maionese e chegar... Nós temos que absorver, nós temos que nos alimentar, nós temos que entender que o mundo é mau. O mundo é mau. Não esperemos solução para o mundo que não existe. A história bíblica mostra que o mundo não tem conserto. Aliás, a história bíblica diz que a terra futuramente será restaurada. E a restauração da terra aqui tornará um paraíso para a morada daqueles que terão vida eterna. Precisa de entender isso. Porque senão nós vamos encher, é como se nós estivéssemos comendo isopor. Comer não vamos alimentar nunca, vamos só encher, sem alimentar. Então nós vamos entender aqui, do verso 20 ao 22, o que diz o verso 20 ao 22? O verso 20 ao 22 diz que, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Como nós vamos entender? Até aqui nós estamos vendo história dele. Isso não tem nada espiritual, absolutamente nada espiritual. Mas o que diz aqui? Primeiro está dizendo, os gregos aqui referidos são pessoas não judias, não são judeus, são gregos. Depois disse que esses gregos dirigiram-se ao apóstolo Filipe, pedindo uma oportunidade para falar diretamente com Jesus. Filipe, indeciso, sem saber o que fazer, foi buscar apoio em André. É história. Mas quem que a história mostra aqui? A história mostra que o mundo caminha, que Jesus caminhou, que Jesus ensinou e que nós estamos caminhando, que a nossa vida aqui é passageira, que nós estamos caminhando para o fim. E que cabe a nós não nos iludirmos com as coisas do mundo, mas pelo contrário, observar o que o mundo oferece. Essa que é a parte interessante. Não adianta você pintar o mundo a seu bel prazer, que não resolve. O mundo tem o seu caminhar diferente. O caminhar dele é aquele sem mudança. Não adianta a gente querer mudar o mundo que não muda. Aí, ele diz assim, o verso 23 diz assim, Jesus, o que quer dizer o verso 23 que está lá? Não lembro só até o 22, né? Vamos no 22. Verso 23. Respondeu Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo aqui? Que é chegada a hora de se manifestar o Filho do Homem. Jesus percebe a chegada da hora de se manifestar, dele se dizer quem ele é, para que ele veio, o que ele é. Não é para ninguém adivinhar que Jesus, não adivinhar, não. Jesus se manifesta, Olha o 23 do que diz aqui, Respondeu Jesus:
é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus respondendo àqueles que o interceptaram, perguntaram a respeito de se podia levar os gregos. Ele diz, é chegada a hora de se manifestar. A hora dele se dar como conhecido. Sair daquele círculozinho pequenininho de apóstolos, mas expandir. O 24 diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. História, está contando história, está falando metaforicamente para que a gente observe o que ele está dizendo. Metaforicamente fala de sua morte. Ele está falando que ele vai morrer, porque se ele morrer, não é a morte de Jesus que é importante. A morte de Jesus não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Ah, mas morreu crucificado. 500 pessoas morreram crucificadas naquela época. Tinha 500 pessoas, todo dia se crucificava um. Então a morte de Jesus não é absolutamente nada. Nada. Qual que é a importância de Jesus? A ressurreição. Morrer, todo mundo morre, indiferente de qualidade, quem que seja. Mas a ressurreição, que é o ponto importante de Jesus. É a ressurreição de Jesus. Eles ter sido enterrados, ficar 4 dias sepultados, 3 dias sepultados, ressurgir dos mortos, sair, ser ressuscitado, andar, caminhar, ser visto, comer, beber, olha, isso é fato nunca visto, é fato excepcional. É a ressurreição de Jesus. Morte de Jesus comum. Então, meus irmãos, no verso 24, ele fala metaforicamente da morte dele. No verso 25, ele diz que quem ama a sua vida perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservará para a vida eterna. Mas quer dizer que eu estou obrigado a detestar o mundo, não posso gostar da minha vida? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, a vida terrena, a vida humana é temporária. Não se agarra nela, porque ela não te dá garantia nenhuma. Não fica amando sua vida, não. Sua vida é passageira, é temporária. O verso 26 já diz que se alguém me serve, siga. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. O que quer dizer isso? Estamos na fase histórica. A vida abundante, feliz e saudável consiste em viver para o Senhor. Você tem que viver para Deus. Você tem que viver aqui é entender que nós somos criaturas de Deus, nascemos num mundo mau, num mundo pecaminoso, num mundo amaldiçoado, mas Jesus veio para nos trazer a salvação. Por isso que diz que hoje a vida abundante, feliz e saudável consiste em viver para o Senhor. Para o Senhor. Na pessoa de Jesus. Que ninguém nunca viu Deus, mas Jesus foi visto. Jesus é a luz, a porta, o caminho e a esperança daqueles que exclusivamente nele criam. Nós temos que entender isso, porque senão ficar dentro da Bíblia, vamos encher de isopor, sem saber vamos viver sem saber de nada.
vamos viver aqui, como diz o outro, viver segundo a experiência que os outros nos impõem. É igreja, é sociedade, é pai, é mãe, é marido, é mulher, é vizinho, é professor. Igual joguete para lá e para cá. Mas nós temos que voltar para a história bíblica. O que a história fala? E quando nós vimos fatos como a ressurreição de Jesus, espiritual. É nisso nós temos que andar pelo mundo mal, mas ver o que Deus tem feito em nossa vida. O que Deus tem feito em nossa vida? É ser viver espiritual, é voltar para Deus. É isso que nós temos. Fora isso, é só bobagem. No verso 27 a 29, diz assim: agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Está perguntando, o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora? Conversa boba é essa? Mas, precisamente com esse propósito, vim para essa hora. Jesus, você diz que não tem que ficar lastimando, não, que veio foi para isso. Nós viemos aqui no mundo para dar sequência ao mundo. Você vê como nós vivemos de geração em geração? Um nasce, vem, outro cria, vai. Por que isso? É porque o mundo tem continuidade. O mundo vem de longe, mas é através do nosso nascimento, a nossa geração, de mim e Rosário, gerou-se Bruno e a Daniela. De Bruno e Daniela já gerou Daniel e o Bernardo. De dois já gerou o Cidete e Margarete. É isso que é a vida. É por isso. Então nós não estamos viajando na maionese, não. É história. Compreender a história, tirar essa babaquice que eu me enfiando na cabeça da gente. É história. Tem que entender o que é história e o que é vida espiritual. 27. Agora está angustiada minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Não pode ser, ele veio para isso. Nós viemos para caminhar aqui, gerar, procriar, viver e morrer. 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia: qual a voz? A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, não veio voz de ninguém, não, nem de Pedro, nem de Paulo, nem não. Veio uma voz indefinida, dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A história, o que a história não mostra? A história com a espiritualidade. É uma voz sobrenatural. Resolviram ali. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que ele falou. Quer dizer, são conjecturas, mas na verdade foi uma voz que falou. Como nós vamos entender isso? O verso 27 quer nos dizer o seguinte: acreditamos que o Pai Eterno tem também um propósito para cada um de nós humanos, mas dependemos de sua salvação em Cristo Jesus. Deus tem um propósito para nossa vida, mas dependendo da salvação em Cristo Jesus. Por quê?
Porque criatura é criatura. Criatura não tem valor nenhum, criou. Nós só vamos ser importantes na salvação de Cristo. Nós valorizamos muito a nossa salvação. Mas nós temos que ser salvos em Jesus, não é em religião, não é em homem, não é em mulher, ninguém não. (28) Também em nossas vidas seja glorificado o nome dele. Nas nossas vidas precisa ser glorificado o nome de Deus. O nome de Deus precisa ser glorificado em nossas vidas. Verso 29 diz que a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi o anjo que lhe falou. O que nós vamos entender nesse verso 29? A dúvida é legítima, pois Deus fala em espírito, no coração de quem Ele quer. Preste bem atenção. Por que houve dúvida? Uns achou que é trovão, outros achou que é um anjo. Quem é que nós temos que entender desse verso 29? A dúvida é legítima, pois Deus fala em espírito no coração de quem Ele quer. Podemos estar nós todos juntos aqui, Deus fala com quem Ele quer, em espírito, sem palavras. O Evangelho é um instrumento para a caminhada. Nós temos que viver, caminhar segundo os ensinamentos do Evangelho. Senão, meus irmãos, nós vamos repetindo, alimentar com isopor, encher a barriga de nada, encher a cabeça de bobagem. Verso 29 a 30, verso 30 a 33, aliás. Isso. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim para a vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava a morrer. Isso é o que o texto diz. Vamos entender esse texto no seu contexto histórico e no seu contexto espiritual. Diz assim, o verso 30, nós vamos entender o seguinte. A voz ouvida no verso anterior, que é lá no verso 29, não foi dirigida a Jesus, mas sim à multidão. A voz ouvida no verso anterior, qual a voz? Trovão, sei o quê. Pois a multidão toda ouviu, mas Jesus falou, Deus falou a quem quis. Por Jesus. Por Jesus, não foi dirigida a Jesus. 31. Jesus, 31 diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus chama a atenção da multidão naquele momento. Naquele momento, aliás, principia-se o período da graça salvadora em Cristo Jesus. 31.
chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Jesus chama a atenção da multidão. Naquele momento, principia-se o período da graça salvadora em Cristo Jesus. Então a salvação chegou para aqueles que querem nele crer. Não foi para todo mundo a salvação. 32. E eu, quando for levantado da terra, trarei todos a mim. Verso 32, o exemplo que se refere a Jesus está em Números 21, de 4 a 9. Como nós vamos entender isso? Nesse texto de Números, capítulo 21, de 4 a 9, quem quiser pode abrir suas Bíblias aí, para acompanhar, falar a respeito da serpente de bronze. Lembremos quando, vão ler o texto, então, partir do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vivo. Cansado de comer maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Qual é o exemplo? 9. E fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, parava. Qual é o exemplo aqui? O exemplo aqui nós vamos lembrar o seguinte: a serpente de bronze foi feita lá no deserto. O que está dizendo aqui? O povo tornou-se impaciente, arrogante, resmungão, teimoso. Deus estava levando aquele povo ali para tratar com aquele povo. O povo está cada vez mais rebelde. Então as serpentes abrasadoras mordiam, morriam. Ficou uma mortandade, uma coisa impressionante. O povo com medo, vai morrer todo mundo. Voltaram a Moisés e disseram: Moisés, ore a Deus para que ele tire de nós a serpente. E Deus disse a Moisés: olha, faça uma serpente de bronze, coloque uma haste. Todo aquele que for mordido pela serpente, quando olhar pela serpente aqui na terra, olhando para a serpente de bronze, não morrerá. Qual que é a espiritualidade disso aqui? Está dizendo que o mundo é mau, cheio de serpente, de dificuldade. Mas as serpentes, os escorpiões, as dificuldades, as dívidas, a prostituição, a corrupção, as enfermidades, vai nos atacar. Mas toda vez que nós nos sentimos atacados, se olhamos para Jesus, voltamos para Jesus, seremos salvos. Esse é a beleza do Evangelho. Mas isso não é para ser contado. Isso é para ser vivido, é para ser sentido, é na hora das nossas dificuldades, voltar para Jesus e Jesus operar em nossa vida.
Mas não é operar como nós queremos que ele opere, mas sim como Jesus quer. Esse que é interessante. Então, meus irmãos, é muito interessante viver no Evangelho. E ainda temos aqui, verso 33. Isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. O que o verso 33 nos ensina aqui? Mais uma profecia de Jesus, fato conhecido daquela multidão, suficiente para fortalecimento da fé de todos. Mais uma profecia de Jesus. O que é profecia? Falar sobre o futuro. Fato conhecido daquela multidão, suficiente para fortalecimento de todos. Salmo 107, 19 e 20 diz que então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou dos que lhe era mortal. Muito. Gente, o Evangelho é tudo em nossas vidas. Parecemos do Evangelho. É a única maneira de viver em paz, conseguir caminhar por esse mundo, é através do Evangelho, que contém os ensinamentos de Jesus para a nossa caminhada. E é muito fácil a nossa comprovação, porque isso é muito íntimo, é de cada um de nós sabendo qual a nossa dificuldade, qual o nosso nível da nossa crença, qual o tamanho da nossa arrogância de dizer que somos nós que garantimos a nossa boa vida de caminhar. Isso é uma arrogância, é uma prepotência. No verso 34 a 36, diz o seguinte, 34, replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido a lei que o Cristo permanece para sempre. E como diz tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? A arrogância do ser humano. Respondeu Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem anda nas trevas não sabe onde vai. Vou morrer. E daí? E depois que morrer, o que vai acontecer? Entendeu, Jesus? Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não os apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. 36. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Vamos entender esse texto. Verso 34 diz que fala a respeito da persistência dos incrédulos. Olha como que eles persistiam. Nós temos ouvido a lei que Cristo permanece para sempre. E como diz tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Olha a persistência dos incrédulos. 35 e 36. Quando Jesus refere-se à luz, está aludindo ao caráter espiritual que não é visto, mas sentido.
Nada espiritual é visto, é sentido. Ah, não vê, é sentimento. Tudo no Evangelho é eminentemente espiritual. Tudo no Evangelho é eminente espiritual. Tem a parte histórica, mas tudo que Jesus nos fala é eminentemente espiritual. Jesus falou quando ele estava aqui. Hoje ele fala conosco através do Espírito. Meus irmãos, esse texto que diz que alguns desejam ver Jesus, encerra-se nesse verso 36. No próximo estudo nós vamos falar a explicação da incredulidade dos judeus. Mas fica até aqui, dê uma lida nisso aí, com esse pensamento. Veja o que é história, o que é espiritual. Isso vai nos trazer fortalecimento, renovo das esperanças, vai tirar toda a nossa preocupação e todo medo. Uma coisa que nós precisamos de, uma coisa que a vida ensina para a gente. Todos nós nascemos da mesma forma e acabamos do mesmo jeito. Todo mundo tem um final de vida. Isso é o suficiente para dizer que estamos caminhando para essa terra temporariamente. Só vamos entender a nossa vida futura pelo Espírito. E não tenhamos dúvida, a nossa condição de vida aqui está diretamente ligada à nossa intimidade espiritual com Jesus. Amém? Fica essa palavra, nossa meditação.